questão de faltas, né, a questão de presença, aguardem que vocês serão comunicados, né? Nesse primeiro momento, nós vamos usar o chat, onde você vai registrar a partir das 21 horas a presença na aula, tá? Já tem gente registrando agora, mas no segundo horário, se não tiver registrado, fica com falta no segundo horário, né? Com a mesma sistemática, tá bom? Bom, deixa eu ver quanto nós estamos aqui, 56 pessoas. Bom, gente, então eu vou passar para a aula, eu vou retomar os conceitos do material que nós estávamos vendo, e aí eu vou pegando aqui as dúvidas com vocês, tá ok? Bem, nós tínhamos visto, aqui nós já tínhamos visto o conceito de definição de economia, já tínhamos visto algumas questões em relação ao que é a inter-relação da economia, falamos sobre os agentes econômicos, né, os problemas fundamentais da economia, e também falamos sobre os fatores de produção, né? Nós tivemos essas informações todas nas aulas que já estávamos dando continuidade. Falamos também no custo de oportunidade. O que era o custo de oportunidade? É a questão do sacrifício que você tem, que você faz para obter algo a posterior, né? Quer dizer, o que eu deixo de executar ou realizar agora, nesse primeiro momento, para realizar a posterior. Então, tanto as empresas, como as famílias, como os governos, né, quem são esses? São os agentes econômicos, né? E também o setor externo. Então, tanto esses agentes econômicos precisam fazer escolhas. Por que precisam fazer escolhas? Por conta da escassez, né? Os recursos, eles são o quê? Ilimitados, são limitados. E os desejos e necessidades das pessoas são o quê? São ilimitados, né? Vamos dizer assim. Então, pensando aí no custo de oportunidade, ele é o sacrifício. Então, lembrando sempre dessa palavrinha. O custo de oportunidade é o sacrifício representado pela impossibilidade de criar outros bens alternativos. Então, como que isso acontece, né? Aqui nós tínhamos visto, eu vou passar um pouquinho mais adiante, tá? Que nós já tínhamos falado. Então, eu preciso fazer o quê? A escolha, né? Escolher aquela alternativa que é melhor para um determinado momento. Então, o custo de oportunidade, ele vai se referir à questão de qual alternativa, o que eu preciso decidir, né, em relação a outra situação. Então, aqui, o grau de sacrifício que se faz ao optar pela produção de um bem em termos de produção alternativa sacrificada. Então, vamos pensar no agronegócio. O governo vai deixar de produzir soja para produzir feijão. Então, ele vai sacrificar uma parcela da produção da soja para produzir feijão. Tá? Agora, nesse momento que nós estamos vivenciando do coronavírus, essa questão da pandemia, né, está sendo o governo, as famílias estão fazendo escolhas, né? Nós estamos sacrificando algumas coisas em detrimento de outras. Por exemplo, a questão do álcool gel, a questão de máscara, a compra e aquisição de máscaras. Então, o próprio Ministério da Saúde, por exemplo, seja ali no governo federal, no estadual ou a Secretaria de Saúde estadual municipal, estão deixando o quê? Estão fazendo escolhas, que precisam atender a demanda de equipamentos, de EPIs, de equipamentos de proteção individual, para atender aqueles que trabalham na área de saúde, e também a questão de
insumos, né, que são utilizados, aí máscaras, álcool gel e várias outras, aventais e vários outros. Então, certamente está sendo feito lá no planejamento, está sendo feito lá nos órgãos de controle, uma escolha. Nós vamos tirar recursos de uma determinada rubrica, de um determinado órgão ou ministério, e vai ser repassado para onde? Para a saúde, tá? Então, o sacrifício aí de repente, investir em habitação pode ser a transferência dos recursos para a área de saúde. E nessa questão, nós nos deparamos aqui com o que nós chamamos de fronteira de possibilidade de produção ou curva de produção. O que vem a ser essa fronteira de produção? Né? Significa que os fatores de produção são alocados de forma diferenciada. O que são os fatores de produção? Acho que vocês lembram, né? Nós temos aí capital, terra, trabalho, a capacidade empresarial, tecnologia. Então, esses são os fatores de produção. Então, conforme a utilização desses fatores, eu vou ter que alocar recursos diferenciados na produção. Então, vamos ver um exemplo resgatando a curva de possibilidade de produção, que ela é representada por um gráfico. Então, esse gráfico ele vai mostrar quais são as alternativas, aí, as possibilidades de produção. Então, vamos pegar um exemplo de 2 bens, né? A produção de 2 bens. Dado que todos os fatores empregados. Então, nesse exemplo que nós estamos vendo aqui, esse gráfico aqui, nós vamos ter a quantidade produzida aqui de um bem Y e a quantidade produzida de outro bem X. Então, nós temos aqui 2 bens. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Então, tá ótimo. De vez em quando eu vou voltar para saber se vocês estão conseguindo acompanhar, para que a gente possa ver o chat, tá ok? Então, vamos voltar. Bom, retomando aqui. Então, nós temos aqui a fronteira de possibilidade de produção, onde esse gráfico aqui representa justamente essa fronteira. Então, esses pontos aqui na curva, né, significa que todos os recursos estão sendo utilizados na sua capacidade, tá? Então, não dá para fazer nenhuma alteração aqui, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, aqui nós vamos ter nesse modelo 2 bens utilizando em conjunto todos os fatores de produção. O que seriam esses fatores de produção? Vamos imaginar que seja uma indústria automobilística. Então, está utilizando aí o quê? Os maquinários, está utilizando a mão de obra, está utilizando os insumos, os materiais, tudo na sua capacidade, tá? O trade-off da sociedade, então, seria o quê? O que se obtém, o que se precisa abrir mão para produzir, por exemplo, uma maior quantidade de bens Y ou uma maior quantidade de bens X, né? Então, aqui nada é de graça, nós costumamos dizer que em economia nada é de graça, tudo tem um preço, então você tem que sacrificar alguma coisa para obter outra. Esse gráfico aqui representa a capacidade, né? O ponto A, olha, o ponto A aqui, né? Ele representa a capacidade, né? Esse ponto aqui, ó, tá? Representa o quê? A capacidade que a empresa tem, a incapacidade, perdão, né? A capacidade
ociosa, ou seja, a ineficiência. Significa que o custo de oportunidade aqui é zero. Por quê? Porque ela não está utilizando todos os seus fatores de produção de forma eficiente. Então, há uma ociosidade. Então, uma máquina, é uma indústria, né, que tenha lá máquinas, 10 máquinas, 5 dessas máquinas estão paradas. Então, há uma capacidade ociosa aí de 5 máquinas. Ela não está utilizando os seus recursos de forma eficiente, né? Todos os seus fatores de produção. Tá? O ponto D aqui significa, tá, a questão de que para essa curva aqui se deslocar, precisa o quê? Ter um crescimento. E esse crescimento se dá por meio da tecnologia, né? O uso de tecnologia. Então, aqui é um ponto difícil de ser alcançado se não houver o quê? Um incremento de um fator de produção. O que é o incremento? É você alocar o recurso a mais, alocar novo recurso no fator de produção. Tá ok? E aqui, esses pontos aqui, na curva, né, nós vamos imaginar aqui o C, tá? Então, aqui tenho 250 unidades do bem Y. E aqui, eu quero aumentar a capacidade de produção em 200 unidades. Sair de 250 do ponto C e ir para o ponto B, tá? Quer dizer, aumentar aqui essa capacidade de produção. Então, eu só posso fazer isso se sacrificar aqui uma quantidade do bem X, tá? Da produção de X. Aqui o ponto B e C, né? Que não há como produzir mais sem reduzir a produção do outro. Então, quais são as combinações, né, no nível de produção? Já que os recursos estão sendo utilizados na produção desse bem. E o D, como eu falei, é um ponto impossível, uma produção impossível de alcançar, se não houver um incremento aí, tá? E geralmente incremento, o crescimento por meio da tecnologia. Tá? Aqui no exemplo, nós temos o bem, aqui o B, né? Para C, eu vou mais produto, se eu quiser produzir mais produto X e menos produto Y, né? E qual vai ser o custo de oportunidade? Se eu quiser produzir de C, né, mais produtos aqui de B, meu custo de oportunidade vai ser o quê? 200 unidades, né? O custo de oportunidade de 200 unidades de Y é 50 unidades de X, né? Então, eu tenho aqui, ó. Opa. Aqui não tá a corzinha, mas eu tenho aqui. Tá vendo? Essa aqui. E aqui, ó. Se eu quiser produzir, qual vai ser o custo de oportunidade de aumentar essas 200 quantidades aqui, ó? 50 unidades, tá? 200 menos 150 aqui, tá? Então, eu vou sacrificar 50 unidades aqui de X para produzir 200 unidades de Y. Algum problema aqui? Vamos lá, Elisa, já volto a explicar. Eu tô em aula, fica quietinha. Vou tentar aqui, gente, só um minutinho que eu vou aumentar aqui o som. Apesar de já estar bem alto aqui, já está em 60.
Boa. Aumentei o som, ficou melhor? Bom, Elisa, vamos voltar aqui à questão do ponto B e C que você não entendeu. Eu vou fazer aqui neste quadro aqui, ó. Se eu quiser, eu tenho aqui o ponto C, tá? 250 unidades, tá? De produção. Se eu quiser aumentar mais 200 unidades, sair desse ponto C e ir para o ponto B, eu preciso fazer o quê? Sacrificar, tendo sacrifício aí da produção de X, tá? Se eu quiser aumentar em 200 unidades o produto Y, eu tenho que sacrificar 50 unidades de X. Observe aqui, olha, eu tenho aqui 250 e esse ponto aqui do B para o 150. Se eu quero aumentar essa produção aqui de 200 unidades, por que 200? 250, 450 menos 250, 200 unidades. Eu vou sacrificar o quê? 50 unidades de X. Eu vou sair aqui do ponto, né, das 200 unidades aqui e vou para 150. Tá? Vou aumentar em 200 unidades a produção de Y. Tá ok? Vamos ver aqui que a tela às vezes demora um pouco para sair. Bom, a razão da concavidade da curva, né, da fronteira de possibilidade, ela tem, às vezes nos livros você vai encontrar que é uma reta, mas sempre a curva, falamos curva, como falamos também a curva de demanda, a curva de oferta, e você representa graficamente com uma reta, mas a denominação é de curva, tá? Isso se dá em relação à lei dos custos de oportunidades crescentes, né, devido que à inflexibilidade de recursos de produção. Traduzindo isso, se eu não tenho os recursos disponíveis em um determinado momento, então eu tenho que aumentar esses recursos ou diminuir esses recursos para produzir um determinado bem. Então, há necessidade, tanto a empresa quanto o governo, ou até mesmo nós, em relação a nosso planejamento financeiro, quando vamos ao supermercado, por exemplo, deixamos de adquirir um determinado produto em detrimento de outro, ou agora, na situação em que precisamos comprar álcool gel, que está lá o preço caríssimo, né? Por conta da demanda, a oferta do produto escassa, o preço tende a subir. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar essa questão da oferta e demanda. Então, a necessidade do equilíbrio do mercado, a necessidade de se buscar um preço justo. E a economia funciona dessa forma, né? Por meio do mecanismo de preços, né? Quer dizer, conforme você vai disponibilizando produtos no mercado, você vai demandando produtos no mercado, você vai buscando um equilíbrio aí na formação desses preços, até chegar num preço que atende tanto quem está demandando como quem está ofertando aqueles produtos, tá? Sem barulho. Então, aqui, em relação aos rendimentos decrescentes, né? Costuma-se demonstrar os efeitos dessa lei natural admitindo-se diferentes alternativas de produção. Então, o emprego de quantidades adicionais de um fator necessário à produção de determinado bem ou serviço. Explicando, quer dizer, se eu estou produzindo, eu tenho lá
2 máquinas, vamos pegar um exemplo aí da colheita de soja ou de milho. Eu tenho 2 máquinas para produzir, tá? Se eu quiser aumentar os meus rendimentos, eu vou ter que acrescentar o quê? Aumentar os fatores de produção. Quais seriam os fatores de produção? Eu posso ter tanto na parte de equipamentos, né? Na questão de aumentar o maquinário, e outra questão, o aumento da mão de obra, a contratação de mais trabalhadores, né? Então, essa equação, o empresário, o agricultor, ele vai verificar se é necessário aumentar esse fator de produção para que ele possa ter o quê? Um maior rendimento. Mas nós vamos ver mais à frente que, às vezes, quando você aumenta esse fator de produção, você não aumenta em níveis iguais a quantidade produzida de um determinado bem, né? Então, a gente vai discutir um pouco mais à frente o porquê dessa questão. Que nós vamos verificar a questão dos custos, do estudo da variação dos valores marginais, né? O que vem a ser esses valores marginais? Seria como as receitas ou os custos são controlados e tem uma variação quando você adiciona um recurso produtivo a mais, né? Se eu estou lá na indústria produzindo roupas, calça jeans, né? Eu tenho lá um empregado, ele vai me produzir 10 calças, né? Se eu colocar 2 empregados, eu vou produzir 15 calças, quer dizer, então qual é a quantidade de recursos necessários, né, que vai aumentar o meu custo, que vai agregar valor para a produção. Nós vamos analisar mais à frente o custo de produção, né? Quando que um empresário ele tem que chegar num ponto de que o custo dele se iguala a zero, que é um aumento da sua receita, para ter o lucro, né? Então, a gente vai estar trabalhando isso até com exercícios também, né? Eu tenho já montado um exercício que nós vamos fazer isso ou aqui pela videoaula ou se já estivermos retomado presencialmente, tá? Então, aqui os economistas pensam. Eu fiz a setinha aqui, gente, agora não sei como que apaga, não. Eu também estou aprendendo ainda, tá? Esse negócio aqui, eu não sei se tem uma borrachinha. Vamos ver aí o que é a dica do Kevin. Para quem está no celular, é só arrastar para o lado esquerdo e terá uma tela em que está só a professora, daí não terá diferença se os outros estiverem com a câmera ligada ou não, né? Quem mais aqui? O som melhorou, tá ok, Renata? Luara, nós vamos chegar lá, tá? Eu falo a respeito do fluxo circular da renda e do fluxo monetário, tá? Nós vamos chegar lá um pouquinho. Vocês me controlam aí também, tá? Igual na sala, que às vezes eu começo a falar muito e passo do horário do intervalo, tá? Então, se estiver chegando aí no intervalo, vocês me avisem, tá bom? Pode mandar pergunta aí pelo chat, se quiser falar que eu vou respondendo aí, que eu volto aqui para o chat e respondo. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do iPhone para todos. Olha, esses slides eu já mandei para vocês. Já mandei via e-mail
e já mandei, está no Classroom também, disponível, tá? Todo o material, atividade, tudo está lá disponível. E já mandei por e-mail também, tá bom? Lucival, eu vou preparar uns exercícios onde vai ter aí esse gráfico para que vocês trabalhem essa questão do custo de oportunidade, tá? Não se preocupa, não. Eu vou passar depois, nós vamos fazer aqui, eu vou passar um exercício, vocês vão ter um tempinho para fazer, e aí a gente corrige e vai discutindo, tá bom? Não se preocupa, não, que eu vou passar exercício, sim. Não só desse aqui do custo, como também de oferta e demanda, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Nath, nem me fala em exercícios, né? Socorro! Mas exercício aqui na sala, tá? Você vai estar aí, vai fazendo direitinho, pega o pet, coloca junto. Daqui a pouco o meu au-au tá aqui para assistir aula também, viu? Renata, vou falar assim, no segundo horário, eu vou falar sobre as atividades que eu passei, que as atividades que foram encaminhadas, tá? Para que vocês possam fazer. Só um minutinho. Eu dei uma fugidinha aqui que minha tomada tá caindo. Estava desligando o computador. Bom, Suelen, não fiz chamada ainda não, no segundo horário. Bem, vocês podem colocar as dúvidas e também, gente, lá no Classroom vocês podem colocar as dúvidas lá, tá ok? Se tiver algum tema que vocês viram aqui, que eu estou falando, que vocês assistiram na videoaula do presencial digital, vocês me mandem. Olha, eu vi isso lá no livro texto, não entendi. Copia o texto, copia o que vocês não entenderam, manda no Classroom, ou me manda por e-mail, que aí a gente discute aqui, eu falo, socializo com todos, tá? Ao invés de responder individualmente, eu trago a questão para que a gente possa debater em sala de aula, tá bom? E assim, na aula ao vivo. Fica mais fácil porque todos podem acompanhar. Olha que maravilha, 73 pessoas, parabéns aí pela disposição de vocês, eu acho que é um esforço nosso, mas que o fruto será colhido mais à frente, né? Bom, o que são sistemas econômicos? Nós falamos também nas nossas aulas. O que eu estou dizendo aqui a gente já viu, tá? Eu estou retomando, até porque ficamos esse tempo sem nos falar, então para que vocês possam relembrar, voltar para o material, aproveitar o livro-texto também, ler sobre e buscar também na biblioteca virtual, as duas bibliotecas, informações sobre esses temas. Até porque lá no PIN tem algumas questões sobre isso. Bem, em linhas gerais, o sistema econômico representa a forma organizada de uma sociedade para o desenvolvimento de suas atividades econômicas. Então, vocês lembram o que era o nosso sistema econômico? Que eu tinha comentado qual que é o nosso sistema econômico, né? Muitos responderam lá que é o capitalismo. Então, o sistema econômico é a forma, é como a sociedade se organiza para desenvolver as suas atividades econômicas. O que são atividades econômicas, né? A sua produção, seus serviços, o lazer, enfim, todas as demandas que a sociedade exige. Bom, entre os elementos que caracterizam
organiza o sistema econômico podem ser considerados o tipo de propriedade, a forma de gestão da economia, se é uma gestão mais centralizada ou descentralizada, a gente vai ver um pouco aí o que vem a ser isso, os processos de produção e circulação e consumo de mercadorias, a divisão do trabalho e o status tecnológico da economia, se é uma economia avançada ou não. Pegando um exemplo de economia avançada, né? Nós temos a economia americana, os Estados Unidos, né? A economia fortemente capitalista e que tem aí um alto poder, né, tecnológico e econômico, né? Bom, então o sistema aqui econômico, a organização econômica, é a forma como a sociedade está organizada para desenvolver as suas atividades, né, econômicas. E quais são essas atividades econômicas? As atividades de produção, a circulação de bens e serviços, a distribuição e consumo de bens e serviços. Então, tudo que acontece aí na economia. Nós vamos ao supermercado, nós compramos, nós vamos a um shopping, nós assistimos a um filme, nós contratamos serviços de internet, enfim. Tudo isso faz, compõe aí as atividades econômicas, né? No conjunto dos elementos básicos de um sistema econômico, nós podemos identificar a disponibilidade de recursos produtivos, né, humanos, trabalho braçal, intelectual e capacidade empresarial, o capital, reservas naturais e a tecnologia, as unidades de produção, as instituições políticas e jurídicas, econômicas e sociais. Então, analisando tudo isso de uma sociedade, você vai identificar que sistema econômico é que essa sociedade está inserida. Então, se ela é uma sociedade capitalista ou uma sociedade socialista comunista, né? Ou se ela é um misto disso, né? Um pouco com um pezinho lá no capitalismo, mas tem lá um viés comunista, né? E aí nós vamos retomar aquelas questões que devem ser resolvidas em cada tipo de sistema econômico, que é o quê? O que e quanto produzir, né? Lembra da pergunta da questão fundamental da economia, o problema fundamental da economia, que é o quê? A escassez. Então, para resolver esse problema, precisa o quê? Definir em algumas esferas o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então, essas são perguntas que os governos e as empresas, né, fazem aí para poder disponibilizar todos os recursos para a sociedade. E nós também, enquanto consumidores, né? O que vamos consumir, para quem, quanto, como, quando. Né? Então, aqui nesse quadro, vocês podem observar o tipo de questão. O que e quanto produzir tem um foco econômico, né? Porque você vai utilizar recursos, precisa de capital. Como produzir, né? Tecnológico. Aí eu vou utilizar tecnologia de ponta para produzir mais alimentos, ou vou usar a agricultura familiar, braçal, vou usar a robótica para produzir mais veículos, né? Para quem produzir, né? Que é a questão social, né? Então, as pessoas, vou produzir para quem? Para quais são os consumidores, né? Quem são os destinatários dessa produção? Nós temos aqui o sistema econômico baseado em comandos centralizados, né? Então, nesse sistema, as autoridades centrais ou regionais estabelecem, por exemplo, o que deve ser ou não produzido, né? Então, nós temos aqui o socialismo. Só um instantinho aqui, gente. Deixa eu baixar aqui meu celular. O socialismo, né? Que é a denominação genérica para um conjunto de teorias socioeconômicas, ideológicas e políticas, que tem como objetivo eliminar as desigualdades entre as diferentes classes sociais.
Então, quer dizer, o objetivo do socialismo é o quê? Que todos são iguais, né? Então, não há a diferença de classes sociais. Um médico ganha tanto quanto um faxineiro, né? Ele pode ter doutorado, pós-doutorado, mas o salário vai ser igual. Então, e nesse sistema econômico centralizado, quem decide, aquelas perguntas lá, quem vai decidir é o quê? É o comando central, né? É o governo. Ele vai decidir o que e como produzir, para quem produzir, quanto produzir. Bom, esse tipo de sistema contempla um número não desprezível de dificuldades, dada o que? As imensas variações de tipos e, consequentemente, de preços, que precisam ser definidos pelos planejadores centrais. Vou voltar aqui um pouco no chat para a gente observar aqui perguntas. Tainá, eu vou falar no segundo horário a respeito dos exercícios, tudo direitinho, tá bom? A gente vai estar explicando, tá? O que mais tem aqui? Anderson, você não entendeu a parte dos centrais? Quais centrais? O sistema centralizado? Vamos continuar aqui, então. Esse jogo atrasado, aí vai estar perdido. O sistema centralizado é que todas as decisões estão concentradas o quê? No planejamento central, no governo. Então, é o governo que vai decidir o que produzir, como produzir, para quem produzir, quanto produzir. Por exemplo, a Coreia do Norte, tá? Que é um sistema comunista. Então, lá não tem a liberdade de um empresário produzir o que ele quer, de você consumir o que você quer. Tudo é determinado por quem? Pelo governo central, ok? Bom, pautados na liberdade de atuação dos agentes, quem são os agentes econômicos? Né? Governos, famílias, empresas, né? Setor externo, que participam da economia sem a intervenção do Estado ou de um comando central, no estabelecimento de quantidades de preços, etc., dos vários produtos componentes da economia. Então, nós temos outros sistemas. Quais seriam esses outros sistemas? Nós temos o quê? O capitalismo, que é o nosso sistema econômico. No Brasil, nós somos o quê? Um sistema econômico capitalista, que é o termo usualmente associado, né, a esse tipo de sistema, onde você tem a liberdade de produzir. Aquelas 4 perguntas são discutidas entre empresas, governo e famílias, né? E temos também os modelos mistos, que combinam elementos da economia de mercado e a economia planejada, né? A China hoje, se nós pegarmos, a China é comunista, mas ela, a partir de 2001, quando ela entrou na Organização Mundial de Comércio, né, para abrir a sua economia para o resto do mundo, participando, exportando mais, vendendo mais, ela tem um pezinho lá no capitalismo. Não é o modelo, não é o sistema econômico da China, mas ela, com a abertura de mercado, ela tem lá um modelo misto, vamos dizer assim, né? Então, as principais formas, né, do sistema econômico, de organização do sistema econômico, é a economia de mercado ou a descentralizada, tipo capitalista, né? Economia de mercado capitalista, porque você tem a liberdade de definir o que produzir, como, para quem e quanto. E a economia planificada ou centralizada, tá? Que é a tipo socialista, né?
Na economia de mercado. A economia de mercado, nós temos um sistema de concorrência pura. O que é a concorrência pura? Sem interferências do governo. O próprio mercado se autorregula. Um exemplo de concorrência pura é uma feira, né? Se você lembrar, ou se você for à feira, agora não saiam de casa, não vá à feira agora. Mas quando vocês tiverem a oportunidade de ir à feira, vocês observam um sistema de concorrência pura lá, né? Onde os próprios feirantes lá se autorregulam em termos de preço. Assim, uma barraca coloca laranja a 5 e a outra coloca a 4, eles vão se fazer chegar a um preço de equilíbrio, né? E o sistema de concorrência mista, com interferência governamental, onde o governo ele regula preços, ele intervém aí no sistema. Sistema de concorrência pura, vamos falar um pouquinho. Laissez-faire. Laissez-faire é um termo, né, uma palavra francesa que ela significa mão invisível, né? Quer dizer, num sistema de concorrência pura, o próprio mercado se autorregula pelo mecanismo de preço, né? Pelo preço, tá? Então, o mercado resolve os problemas econômicos fundamentais, que seriam o quê? O que, quanto, como e para quem produzir, como guiados por uma mão invisível, né? Adam Smith coloca essa questão do laissez-faire. Adam Smith é um científico, um economista, e ele coloca essa questão, né, da mão invisível do governo, né, sem a intervenção do governo. E o exemplo que eu dei da feira livre, onde os próprios, né, feirantes lá autorregulam o mercado. Então, não adianta um colocar o preço muito alto que não vai ter demanda, ele vai ter que abaixar para ficar igual, né, aos outros. Então, quando você observa os preços de hortifruti granjeiros, o preço das barracas, você vai ver que todos têm praticamente o mesmo preço, porque é o mecanismo de preço que regula, né, promove o quê? O equilíbrio do mercado, não deixa ocorrer disparidades, né, dentro desse sistema. Num sistema de concorrência pura, se nós tivermos excesso de oferta, nós vamos ver depois, quando estudarmos a lei de oferta e a lei de demanda, eu vou voltar para essa questão aqui de excesso de oferta e escassez de demanda, tá? Um excesso de oferta significa o quê? A escassez de demanda. Eu tenho muitos produtos sendo oferecidos e pouca demanda daquele produto, né? Aí o que vai acontecer? Vai formar estoque, né? Tendo aqui um estoque alto, vai ser o quê? Necessário uma redução de preço, porque quem está ofertando. Essa redução de preço vai chegar até um equilíbrio, né? Então, existirá concorrência entre empresas para vender os bens aos escassos consumidores. Hoje, nós estamos com álcool gel, por exemplo, ao contrário, uma escassez de oferta, porque tem uma grande demanda, tem um excesso de demanda, né? Mas de determinados bens, você pode acontecer de ter aqui muitos produtos sendo ofertados ou produzidos e pouco consumo. Então, força aqui a redução do preço. Não coloca aqui a questão de liquidação, que são outras variáveis, são estratégias de mercado, tá? Aqui a gente está falando em termos de produção, tá? Oferta, demanda e equilíbrio de mercado. Um sistema de concorrência pura. O excesso de demanda significa o quê? A escassez de oferta. Então, eu tenho mais procura de um determinado bem do que a oferta dele. Aí formam-se filas. A gente pode pegar um exemplo aqui do álcool gel, da máscara. O que está acontecendo? Nós formando botijão de gás essa semana, né? São exemplos fáceis aí de entender esses conceitos, né? Tem um excesso de demanda por botijão de gás e uma escassez do quê? Da oferta nas distribuidoras. Então, está formando o quê? Filas,
né? Forma-se filas. A tendência, o que, que é? Um aumento de preços, até chegar a um equilíbrio. Então, nós vimos aí que chegou, o preço do botijão de gás teve uma variação de 70 até 120 reais por unidade, né? Aí vai chegar um momento que vai ter que chegar num equilíbrio aí. Então, existirá concorrência entre consumidores para a compra. Os consumidores vão sair correndo nas distribuidoras, nos pontos de venda, para conseguir adquirir o gás, ou o álcool gel, ou a máscara, né? Então, no sistema de concorrência pura, o que e quanto produzir, quem é que responde essas perguntas, tá? O que é decidido pelos consumidores, então é soberania do consumidor. Então, se há uma demanda muito grande por álcool gel, há uma demanda muito grande por botijão, por gás, né? Então, a pergunta aqui, o que produzir, os consumidores vão dar essa resposta para o governo e para as empresas. E se tem uma demanda muito grande, então significa que há uma procura, preciso produzir mais desse bem. Quanto produzir é determinado pelo encontro da oferta e demanda de mercado. Então, se eu tenho uma demanda grande de botijão e eu tenho uma oferta que não está atendendo essa demanda, então eu vou definir aí o quanto a mais eu preciso produzir. Como produzir? Essa é uma questão de eficiência produtiva e é resolvido no âmbito das empresas. Então, como produzir são as empresas que vão decidir, né? Quem vai produzir esse bem, que tipo de tecnologia vai ser utilizado, quais as estratégias de colocação desse produto, né? Então, a empresa que vai decidir aí como produzir. Para quem produzir, né? Outra pergunta. É decidido no mercado de fatores de produção, né? Demanda e oferta de fatores de produção, questão distributiva. Então, o que é essa questão dos fatores de produção, né? Nós temos lá capital, trabalho, tecnologia, metas do empresário, né? Então, aqui, para quem produzir, eu vou ter que analisar os consumidores, as empresas, quem são os demandantes desses produtos, né? Então, lá no mercado de fatores de produção é que é definido aqui para quem vai ser produzido, de acordo com a demanda e oferta de fatores de produção. Um exemplo, com a questão agora da pandemia, o que está acontecendo com o mercado de trabalho na área de saúde? Há uma demanda muito grande, né? Então, o fator de produção aqui, trabalho, né, está sendo o quê? Demandado. Então, quem é que oferta no mercado de trabalho? Tá? Quem é que oferta? As pessoas. Então, a oferta agora, as empresas estão demandando no mercado de produção e as pessoas estão ofertando ao seu fator de produção, que é o trabalho, né? Que é a mão de obra, para esse mercado de produção. Vamos ver aqui se tem perguntas. Aqui eu não entendi como são divididos os sistemas econômicos. Fácil. Sistema capitalista, sistema socialista e misto. O capitalista é o nosso. O Brasil é um sistema econômico capitalista. O socialista, exemplo, Coreia do Norte, antiga Rússia antes era, né? Agora não é mais, mas tem alguns países do leste europeu que ainda são socialistas, né? E misto é quem adota um pezinho lá no capitalismo, um pezinho no socialismo, né? Cuba e China, eles são socialistas.
comunista, socialista, a mesma questão. Mas tem uma abertura de mercado, principalmente a China, né, que abriu o mercado em 2001, né? Então, esse que é a divisão do sistema econômico. Se eu perguntar, por exemplo, numa prova, como são divididos os sistemas econômicos, né? O que você vai responder? Sistema capitalista, né, que é a economia de mercado, sistema socialista, que é a economia planificada ou centralizada, e o misto, que é uma mistura dos dois. Ok? É o quê? Economia. O quê? Ai, Karina, o governo não dá não. Vamos ajudar. Bom, voltando aqui, que já nós vamos fazer o intervalo, tá? Sistema de concorrência pura, que é a base da filosofia do liberalismo econômico, ele advoga a soberania do mercado, sem interferência do Estado. Este deve responsabilizar mais com justiça, quer dizer, o mercado ele deve se preocupar, o governo deve o Estado, né, quando falo Estado aqui, entenda-se governo, ele deve se preocupar em promover a justiça, paz, segurança, e deixar o mercado para que ele se autorregule, né? Resolver as questões econômicas fundamentais seria para o mercado. Quem tem essa visão aqui de liberalismo econômico é o governo atual, o ministro Paulo Guedes. Ele veio de uma escola de liberalismo econômico, que é a escola austríaca. Tá? Então, vocês podem pesquisar a respeito disso, vocês vão entender um pouquinho aí a respeito do liberalismo econômico. Aqui, teve alguém que perguntou, né, para falar um pouquinho. Não, foi do fluxo de renda, mais para frente. Tá? Então, no sistema de concorrência pura, nós temos aqui o mercado de bens e serviços e aqui o mercado de fatores de produção. E aqui nós temos o quê? Os agentes econômicos. Temos 2 agentes econômicos aqui, empresas Então, aqui, quem demanda bens e serviços, tá? Do mercado de bens e serviços? As famílias demandam, tá? Procuram aqui, nesse mercado de bens e serviços, tá? Bens e serviços. E aqui, olha, por isso que vai responder aquela pergunta, o que e quanto produzir, tá? Porque se eu vou no mercado e 100 pessoas buscam um determinado produto e não tem lá, vai sinalizar para o mercado de fatores de produção que precisa produzir esse produto, né? Quem que vai ofertar no mercado de bens e serviços? A oferta de bens e serviços aqui, as empresas, tá? Então, as empresas ofertam bens e serviços no mercado de bens e serviços e as famílias, os consumidores, vão demandar bens e serviços nesse mercado de bens e serviços. Por outro lado, no mercado de fatores de produção, as famílias vão ofertar serviços dos fatores de produção. O que pode ser ofertado aqui? Mão de obra. Tá? Então, quando eu saio para procurar um emprego, tá? Eu estou ofertando um fator de produção aqui, que é o quê? Trabalho, que é mão de obra. E as empresas, por sua vez, vão estar o quê? Demandando serviços dos fatores de produção, mão de obra, terra, capital, desse mercado. Então, uma empresa, se ela precisa aumentar o seu capital financeiro ou aumentar a tecnologia, investir em maquinário, tudo, ela vai estar o quê? Aqui demandando desse mercado de fatores de produção, tá? Então, aqui, como produzir? Preciso aumentar o fator de produção, tecnologia para aumentar a produção, tá? Isso é decidido, então, pelas empresas, tá? Esse é o fluxo, como funciona esse fluxo. Entenderam esse fluxo? Entendi.
Descarregando o celular. Existem algumas críticas, mas eu vou deixar isso para... Existem algumas críticas aqui do sistema, tá? Mas nós vamos voltar depois com essas críticas. De iPhone para todos. Eu não entendi muito bem a diferença de oferta e demanda. A oferta é quem se coloca do lado do produtor, tá? De quem do empresário que está produzindo um determinado bem. Então ele vai ofertar esse bem no mercado. E a demanda é você, consumidor. Você vai demandar um determinado bem. Então, a indústria farmacêutica produz o álcool gel, vamos dizer, tá? Tem uma fábrica lá, uma indústria que produz o álcool gel. Então, ela vai ofertar o álcool gel no mercado. E quem é que demanda o álcool gel? Os consumidores, as famílias. Então, esses consumidores vão demandar o álcool gel nesse mercado, tá? Gente, os slides foram encaminhados para vocês, tá? Vocês têm esses slides no Google no Classroom e tem também no e-mail que eu já mandei. Mandei até a parte 3 e essa semana eu vou mandar a parte 4, tá? Que é o que finalizaria toda a matéria do primeiro bimestre, até a estrutura de mercado que a gente vai estar vendo. Então eu vou mandar para vocês, tá? Kailane, o que é esses... Eu vou Gente, eu abri o som